pessoal, um bom retorno a todos, né? Então a gente vai começar mais uma aula de biologia através da forma remota, né? Então espero que todos estejam bem, fiquem com Deus e vamos começar a nossa aula, né? Então a nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo, a gente vai pular alguns capítulos, certo, pessoal? Então a gente vai começar a falar sobre ecologia. Então, nas últimas aulas a gente falamos sobre proteína, nutrição e tudo, mas dessa vez a gente vai falar sobre os conceitos fundamentais de ecologia, certo? Que fica na página 50 a 62 do seu livro didático, certo? E quando falamos de ecologia, o que é ecologia na realidade, né? O que é tudo isso que está em nossa volta, né? A palavra ecologia, para quem não sabe, ela vem do grego. Logia é estudo. Então, a palavra ecologia que tem aqui. Logia é estudo. E eco vem de oikos. Então, a palavra eco vem de oikos do grego, que significa casa. Então, é o estudo da nossa casa. Então, ecologia é quando a gente fala do nosso planeta, como a gente vive nesse planeta, nós e os outros seres, né? Seja plantas, sejam animais, ou sejam até mesmo substâncias que interagem com o nosso organismo, certo? Então, quando a gente está estudando ecologia, a gente está estudando esse meio em que a gente vive, esse planeta. Então, a gente tem as chamadas interrelações. O que é as interrelações? Então, já vimos ecologia, o significado. Interrelações são a relação que a gente tem entre as substâncias químicas existentes, como água, como os minerais, os gases e outras formas, e também com os animais, plantas e seres existentes nesse planeta. Então são interrelações, né? Então um depende do outro. É como naquele filme Avatar, né? Que todo mundo é conectado ao planeta. Nós somos conectados ao planeta e nós precisamos cuidar do planeta para poder sobreviver, né? Por isso que é tão importante a ecologia, né? Defender esses movimentos ecológicos, porque toda ação que ocorre contra o planeta, quem sofre somos nós, né? E tem os seres que são chamados bióticos e abióticos. Biótico é tudo aquilo que tem vida. Abióticos são aqueles que não têm vida. Exemplo de biótico: nós, seres humanos, as plantas, os animais que vivem à nossa volta são seres bióticos. E seres abióticos? Na biologia, o A representa que é o contrário. Se é o contrário, são aqueles que não têm vida. No caso, abiótico seria uma pedra, né? Um gás, como oxigênio, um minério. Então, isso daí seria seres abióticos. Comunidade biótica é a comunidade que tem vida. Organismos, nós somos um organismo, nós somos formados por células, por substâncias químicas. Então eu sou um organismo, você é um organismo. Então qualquer ser que é formado de vários elementos, seja eles químicos, biológicos, eles são organismos. População. A população, como a gente já viu nas aulas anteriores, é um grupo de ser, né? Por exemplo, nós seres humanos fazemos parte de uma população. Se eu criasse e apontasse para um monte de vaca, eu poderia dizer, ali é uma população de vaca? Posso dizer, porque ali só tem vaca. Então, no caso aqui, quando a gente só tem um ser de um gênero, espécie, então eu chamo de população. Comunidade é quando aparecem outros seres, né? Então, no caso aqui, a planta, o animal. Então, isso daqui é uma comunidade, certo? Aí tem uma cobra aqui. E o ecossistema é o local onde esse ser vive. No caso aqui,
ele vive, ó, tem o sol, tem as plantas, tem os animais. Isso daí é o ecossistema. Se a gente pegar Banabuiú, qual é o ecossistema do Banabuiú? As plantas são a caatinga. Tem oxigênio? Tem. Tem luz solar? Tem. A temperatura é sempre quente? É. E os animais? Tem o quê? Tem o carcará, tem o tiu e outros animais. Então isso daí forma o quê? Um ecossistema, certo? Então tem a atenção à temperatura, a vegetação e os animais formam um ecossistema. Quando a gente fala de animais que vivem, ou plantas e seres que vivem naquela região, é chamado comunidade. População é uma espécie de ser, né? Seja de peixes, é uma população de peixes, seja dos seres humanos, a população humana. E o organismo é o próprio ser, certo? Então vamos passar para frente. Continuando. Pessoal, nós temos aqui, também no nosso livro didático, informações que falam sobre uma cadeia alimentar. Então esse desenho aqui, ele representa uma cadeia alimentar. Aí eu até peguei umas palavras-chave aqui. Autótrofos, heterótrofos, nível trófico e dissipação de energia. Então todos os seres, eles estão interligados. Eles precisam de um dos outros para poder se alimentar, né? Então nesse caso, é chamado, cada nível desse, chamado nível trófico. É onde se vai passando a energia de um ser para o outro, certo? O que é essa energia? É a forma da alimentação. Como você se alimenta para poder sobreviver nesse meio. Quando eu falo em autótrofos, eu estou falando daqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Então, se eu for pensar qual é o ser que produz o seu próprio alimento, eu posso dizer que a planta ela produz o seu próprio alimento? Posso, através do quê? Da fotossíntese, certo? Então eu chamo a planta, como ela está no primeiro nível, porque o sol manda energia para a planta faz a fotossíntese. Ela matou algum animal? Não. Ela produziu seu próprio alimento. Por isso que eu chamo ele de autótrofos. Já os outros animais não, tiveram que consumir o animal da frente. Por exemplo, eu tenho aqui, eu não sei se é uma gazela ou um veado, mas ele come planta. Se ele come planta, ele está no segundo nível trófico, certo? Então ele depende da planta para sobreviver. Nesse caso aqui ele é chamado consumidor. Então esse aqui é produtor, porque ele produz o próprio alimento. E o segundo aqui, terceiro e o restante é chamado o quê? Consumidor. E a cada momento que se passa de um nível para o outro, a energia que tem desses seres vai se diminuindo, certo? Por quê? A planta ela produz, é o produtor, vamos supor, 100%. Ela produz o seu próprio alimento, ela tem 100% de energia. Porque ela produziu o seu próprio alimento, ela não precisou matar nenhum ser. No caso dos outros seres, eles vão perdendo energia, por quê? Porque ao passar de uma cadeia para o outro nível trófico, ele tem o sistema digestivo que faz a digestão do ser, né? Então, quando a gente come um alimento, aquele alimento ele vai, na hora de processar, a gente gasta energia na hora que está comendo, porque você mastiga, cria enzimas e substâncias para decompor aquele alimento, que vão para o teu estômago, depois para o teu intestino e sai o restante que não precisa em fezes. Aí houve o quê? Um gasto de energia, certo? Então, esse consumidor que comeu isso aqui, ele vai receber 100% de energia? Não, ele recebe o quê? Uns 70% a 80% de energia. Certo?
Então é por isso que ele é chamado heterotrófico, porque ele depende de um outro ser para poder sobreviver. E esse que se alimenta aqui, no caso é um tigre, um leopardo, uma pantera, ele se alimenta desse animal, que se alimentou desse. Se aqui está 70, então ele vai receber daquela energia ali 50%, né? Porque já que esse recebeu 70, esse daqui vai cair mais energia. E conforme vai passando o nível trófico, vai perdendo energia, né? Então nós temos os animais herbívoros que se alimentam do produtor, nós temos o produtor, que é um ser autótrofo, faz a fotossíntese, o consumidor secundário, que é um animal, come o consumidor primário, e aí pode passar, pode ter um quarto nível trófico, um quinto nível trófico, um sexto nível trófico. À medida que vai passando os níveis tróficos, ele vai perdendo a sua energia, certo? Então, nesse caso aqui, ele vai perdendo energia, porque vai se distanciando de quem? Do produtor. Então, nesse daqui, ele só vai receber 50%. Aí você pode perguntar, mas e se ele não for comido por ninguém? Aí então vem a chamada morte, né? Então a morte, quem é que cuida desses seres? Por exemplo, esse animal morreu. Aí vem lá o carcará, tira um pedaço, vem os besouros, tira outro, e tudo vai tirando. E o restante do material genético que sobrou, quem é que vai consumir? São as bactérias. Então as bactérias aqui são os agentes decompositores, certo? Então eles decompõem o que sobrou. Por isso que quando você vai olhar lá uma pessoa que morreu depois de tantos anos, faz uma autópsia, uma vaca morreu lá no pasto, quando você vai ver, ela desapareceu. Por quê? Vieram os outros seres, pegaram, e quem acabou com o resto do material genético foi as bactérias, certo? Que são os agentes decompositores. E aí eles retornam para o solo, esse solo pega esses nutrientes e leva para o começo do ciclo de novo, né? Porque aqui, além da fotossíntese, ele pega o quê? Aqui, no caso, a planta, ela precisa de sais minerais, precisa de água e tudo. Então esse ciclo começa de novo. A terra absorve e leva de novo para o produtor. Eu sempre brinco nas minhas aulas dizendo assim, que o melhor lugar de se plantar é o cemitério. E é verdade, viu? Por causa disso aqui, esse ciclo de energia. Certo? Mas ninguém come do cemitério, é lógico, né? Se souber que é do cemitério, ninguém vai comer. Certo, pessoal? Então eu espero que tenham entendido isso. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu? Lá no chat. E agora eu vou deixar o Google Meet aberto para vocês perguntarem, certo? Então isso daqui é chamado cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Vai passando a energia de um fluxo de um para o outro. Mas professor, você pode até perguntar assim, eu ouvi falar sobre teia alimentar, no meu livro tem teia alimentar. O que é a teia alimentar? A teia alimentar, pessoal, deixa eu só passar aqui, é a relação desses seres entre eles. Quer dizer, por exemplo, eu tenho um veado campeiro, né? Um veado, ele pode se alimentar de plantas, o macaco também, mas a onça pintada pode vir e comer o veado campeiro, a onça pintada pode vir comer o macaco, então vai tendo o quê? Relações. Não é porque o ser só vai comer aquele animal, determinado animal. Não, ele pode comer vários tipos de animais. Por exemplo, o ser humano, ele come vaca, ele come galinha, ele come plantas, ele é considerado um ser onívoro. Onívoro quer dizer o quê? Que come tudo, certo? Então, no caso aqui, ele poderia comer tudo isso, o ser humano, certo? Aí é uma chamada teia alimentar, é a relação que eu tenho entre os animais, aquilo que eu posso comer, aquilo que eu não posso. Por exemplo, veado campeiro se alimenta de planta, mas vem a onça pintada e come ele. A onça pintada também come o macaco, que também pode comer os peixes, a capivara, a anta, o jacaré.
O jacaré pode devorar a onça e assim por diante. Então isso daí é chamado uma relação entre os seres. Então é chamado teia alimentar, certo? Então isso daí é a teia alimentar. E o que é o habitat? Só para terminar aqui. O habitat, no caso, o habitat é o local onde eles vivem, né? Por exemplo, um jacaré, ele vive na lagoa, ele pode viver na região do Pantanal, que tem aqueles animais na qual ele vai se alimentar. E ali é o habitat dele, é um lugar onde tem água. Mas quando eu quero ser mais específico com relação ao habitat, a temperatura, os animais em redor, por exemplo, eu dizer, a onça pintada, ela mora lá no Pantanal. Ela vive escondida lá entre a mata do Pantanal. E também ela ataca os jacarés que vivem também no Pantanal. E os peixes que tem lá também. Aí lá no Pantanal tem a temperatura tal. Então quando eu sou mais específico é chamado nicho ecológico. Quando eu falo em aberto, ela mora lá no Pantanal. Mas eu não especifiquei nada, nem bicho, nem nada. É chamado o quê? Habitat. Nicho ecológico é quando eu estou sendo mais específico. Falo do Pantanal, da temperatura, dos animais que vivem, a dimensão, o que é que eles comem, tudo, as relações. Aí isso é nicho ecológico. Generalista é porque esses seres, na hora que vão se alimentar, eles comem qualquer coisa. Por exemplo, o ser humano, ele é muito generalista, né? Ele come vários tipos de seres e plantas, né? Já especialista é quando tem alguma coisa específica. Por exemplo, eu posso pegar uma joaninha. Uma joaninha, ela não come carne, ela só come o quê? Planta. Um coelho, ele come cenoura, que é um tipo de tubérculo, né? Tuberina, no caso aí, uma raiz tubércula, que ele se alimenta. Então eu estou sendo o quê? Especialista. Generalista não. O homem come uma vaca, come um boi, come um bezerro, come um capote, come tudo. Então é generalista. Especialista é um determinado tipo de alimentação, ok? Eu espero que vocês tenham tirado dúvidas. Os nossos vídeos têm que ser pequenos, né? Então desejo a todos um excelente final de semana, que agora nossas aulas é dia de sexta. Curtam lá e a presença eu só marco mediante os comentários. Então coloque comentário no vídeo, lá do YouTube, ou se não, lá no Google Classroom, ou deixe seu comentário também no WhatsApp. Qualquer dúvida pode me chamar. Eu também agora vou ficar no Meet também para tirar dúvida de vocês, tá certo? Bom final de semana, fiquem com Deus.